O Brasil tem 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Nem todos têm representação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Alguns se unem em blocos para ter mais força. Os partidos contam com um fundo especial de assistência financeira e precisam prestar contas anualmente dos recursos. Para divulgar suas plataformas, contam com propaganda partidária, exibida em horário gratuito no rádio e na televisão. Para se eleger por um partido, o candidato precisa ser filiado a ele há pelo menos 6 meses antes da data das eleições. O Reflexões de hoje vai falar sobre a reforma do sistema partidário. E para falar desse assunto, tenho aqui ao meu lado a Gisele Reis, que é consultora da TV Justiça. Tudo bem, Gisele? Olá, André, tudo bem? O que muda a partir dessa emenda constitucional 97, aprovada recentemente e que acabou alterando o sistema partidário? Vamos tentar descobrir hoje, né, Gisele? Vamos sim. Bom, vamos ver então quem são os nossos convidados para o debate de hoje. Luciana Lócio é advogada especialista em Direito Processual Civil e em Direito, Estado e Constituição. É integrante do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral e ex-ministra do TSE. Gabriela Hollenberg é advogada especialista em Direito Eleitoral e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, Luciana Lócio, Gabriela Hollenberg, muito obrigado pela presença de vocês. E para dar início então ao nosso debate, né, Gisele, vamos conversar um pouquinho sobre a própria democracia, digamos assim, a necessidade ou não de os partidos políticos existirem para que a democracia possa realmente florescer. Eu vi um pouquinho a opinião de cada uma de vocês, né? Nós estamos numa época em que a gente debate, claro, a participação dos partidos, a representatividade dos partidos, até a representatividade feminina nos partidos, né? Então, uma série de dificuldades. Mas acho que se a gente desse um passo atrás, a gente poderia iniciar esse debate justamente com essa questão, né? Os partidos são realmente necessários para a democracia? Bem, eu desconheço uma democracia que exista sem partidos políticos, né? Então, eu acho que a gente vive hoje no mundo uma grande crise de representatividade, porque não é, muito embora a gente às vezes pense que a crise é só aqui no nosso país, mas ela é mundial. E, na verdade, mas ainda não se inventou um novo modelo. Então, essa é a grande dificuldade. E os partidos são grupos, né, são associações de pessoas que acabam, todos eles tendo grandes problemas que os grandes teóricos já trataram, os teóricos da ciência política, de que você acaba tendo um grupo pequeno que vai comandar o partido, né? Que é aquela formação da oligarquia. Então, é a grande dificuldade que a gente enfrenta. Como que os partidos, que são justamente instrumentos de representação democrática, que eles internamente também sejam democráticos. E eu acho que é o nosso grande desafio hoje do nosso país é tornar essas estruturas mais democráticas do que elas são de verdade. A Constituição estabelece lá no artigo 17, parágrafo 1º, a autonomia dos partidos. E aí, exatamente por essa razão, se tem uma dificuldade, porque não há um marco normativo específico que possa adentrar para tratar, olha, não, como que vai se dar essa democracia interna? Até porque você tem autonomia, mas ao mesmo tempo não tem como se ter nenhum parâmetro, porque os partidos têm que se submeter à ordem constitucional, que estabelece o princípio democrático e o princípio republicano. Então, acho que é uma questão muito sensível que a gente enfrenta e que a emenda constitucional 97, que foi aprovada recentemente, não resolveu. Acho que é ao contrário. Né? Enfim, a gente teve a alteração agora, uma tentativa de se inserir na emenda constitucional a autonomia para uma ampla liberdade de fixação dos órgãos permanentes e dos órgãos provisórios. Que aí eu acho que é até um tema que a doutora Luciana Lócio pode tratar bem, porque estava no TSE quando da elaboração da resolução dos partidos políticos, né? E aproveitando para acrescentar, essa democracia, né? Essa democratização dentro dos partidos, isso reflete uma sociedade também mais democrática? Certamente. Os partidos políticos são os grandes defensores da democracia. Eles não devem apenas e tão somente pregar a democracia da porta para fora. Eles devem também fazer com que a democracia se realize dentro das suas instituições, ou seja, da porta para dentro. É natural que nós tenhamos um aprimoramento, uma busca constante pelo aprimoramento do nosso regime democrático. Eu acho que as pessoas às vezes deturpam, há uma deturpação dessa busca pelo aprimoramento. É natural e é legítimo que nós tenhamos mudanças para buscar aprimorar o nosso sistema. E este não é um problema apenas brasileiro. Isso é um tema que está em debate no mundo inteiro. Agora, algo que é absolutamente fundamental, que nós temos que nos conscientizar, é que os partidos políticos, eles devem, de fato, defender e implementar a democracia internamente.
apesar da Constituição da República, desde a sua promulgação, trazer autonomia partidária, essa alteração que veio agora com a Emenda Constitucional 97, ela não altera essa autonomia, porque algo é a autonomia partidária, que está baseada, os partidos políticos eles devem observar outros princípios maiores da Constituição, o princípio republicano, o princípio democrático. Ao se constituírem, os partidos eles devem ter os seus diretórios, tanto no âmbito municipal como no âmbito estadual e federal. E para que eles consigam chegar à constituição dos seus diretórios, há, naturalmente, a existência de uma denominada comissão provisória, que é para uma organização provisória para que você possa realizar um processo democrático de voto, para que aquelas lideranças daquele partido possam eleger os seus representantes. E realizado esse período, é normal que nós tenhamos, portanto, a formação de um diretório. Mas o que ocorre hoje em dia é que muitas vezes essas comissões provisórias, elas se eternizam. E isso vem criando um problema de representação nos partidos políticos. A Justiça Eleitoral, no ano passado, ao editar uma resolução sobre a criação dos partidos políticos, disciplinou que essas comissões, que são provisórias, devem de fato ser provisórias, e se estabeleceu um prazo razoável de 120 dias para que elas funcionassem e, ao fim deste prazo, se elas não tivessem se transformado em diretórios, elas seriam extintas. E nós estamos, portanto, neste processo de implementação dessa determinação legal para este ano e para nas eleições vindouras também. A autonomia constitucional existe desde que alguns pressupostos estejam presentes. Por exemplo, um deles me parece essencial que seja a democracia interna. E esse parece ser também um dos grandes problemas hoje da crise partidária, não é? A falta da democracia interna tem levado a essas situações, né, Gabriela? Você mencionou de que o comando do partido acaba, de alguma maneira, se apropriando de uma maneira, às vezes, indevida, e isso tem gerado alguns problemas maiores e mais graves, evidentemente, inclusive em termos de representatividade. Mas aí é justamente um ponto que a sociedade precisa também estar muito atenta, né? Porque não adianta nada falar em democracia interna do partido se as pessoas cada vez mais querem saber cada vez menos da política partidária. Sim, na verdade eu acho que isso é um dos grandes componentes de distanciamento da população em geral e do eleitorado em particular dos partidos, né? Assim, a gente vê a população clamando por mais transparência, por mais participação, por mais democracia, mas o que a gente percebe é que, na verdade, as alterações normativas que vêm se colocando sempre vêm em sentido absolutamente inverso, né? Então, assim, a gente está tendo um descrédito tão grande da política por conta dessas questões que, assim, cada vez... Não é à toa que, por exemplo, o percentual, né, que a gente tem de pessoas que não comparecem às eleições. Por quê? Porque, na verdade, não se veem representadas no sistema que a gente coloca. E aí, exatamente por essa razão, é que surge também a discussão agora sobre a necessidade ou não de filiação partidária para a candidatura, né? É um discurso já, poxa, então se os partidos não funcionam, será que candidatura avulsa não funcionaria? Mas é muito difícil, porque nosso sistema político eleitoral é todo desenhado com base em partidos hoje, políticos. Todos os cargos foram lançados com base nessa filiação partidária. Com certeza. Né? Então, o próprio Supremo já se manifestou em situações em que foram decididas a importância do voto no partido. Na verdade, o monopólio dos partidos políticos, né, das candidaturas. E, na verdade, assim, é muito complicado porque qualquer peça que a gente mexe de um quebra-cabeça como esse, você influencia e você não consegue ter o alcance da repercussão que isso vai ter. Então, a gente vive hoje, por exemplo, uma grande fragmentação partidária, que partiu né, de uma decisão do Supremo de declarar inconstitucional, por exemplo, a cláusula de barreira. Eu não tenho a menor dúvida de que quando o Supremo decidiu, ele não tinha o alcance da repercussão que isso teria no sistema, que é hoje a gente ter esse número de partidos e essa quantidade de partidos em formação. Nós estamos agora 10 anos depois para implementar uma cláusula de barreira que foi implementada agora pela Emenda Constitucional 97 e ainda assim de forma muito transitória, gradual, para que fosse possível, inclusive, o quórum de aprovação, porque como a gente tem pequenos partidos no Congresso Nacional, sempre houve uma grande dificuldade de aprovação da Emenda Constitucional nesse sentido. E assim, então só em 2030 que teremos realmente uma cláusula de barreira de 3%, mas assim, até lá temos, né, uma mudança. E ainda para 2018 já vale alguma coisa? Não, 2018 não, só para 2020. Mas ainda, voltando um pouquinho à cláusula de desempenho voltada lá atrás, declarada inconstitucional, era de 5%.
Veja que hoje nós começamos com 1,5% e chegaremos a 3%. Portanto, nós não chegamos àquela cláusula de desempenho que fora votada lá atrás, porque os partidos menores, hoje nós temos uma fragmentação muito grande, de 35 partidos políticos existentes. Temos 27 com representação no parlamento. É muito maior do que a resistência dos partidos pequenos, das bancadas, né, menores, elas impediram justamente essa aprovação de uma cláusula de desempenho mais significativa. Tanto que os números, quando da votação foi trazida uma tabela, a alteração ela não chega a ser tamanha. Da primeira legislatura a ser aplicada, nós temos hoje 27 partidos políticos, chegaremos a 17, o que continua a ser um número bastante grande. Mas isso também não acabaria diminuindo a possibilidade de proliferação das ideias desses partidos menores, o enfraquecimento dos partidos. Eu acho que até para quem está nos assistindo entender, por que se quer tanto reduzir o número de partidos? Isso se dá em virtude da necessidade que a gente tem de evitar a fragmentação do poder. A composição, não é, do Congresso Nacional, ela afeta a governabilidade. Inclusive, ela afeta como o presidente da República pode aprovar projetos importantes para a nação. Exatamente. Quanto mais partido, mais difícil fica, porque aí é que entram as negociações. Presidencialismo de coalizão, né? Eu respondo a sua pergunta, professor André. Luciana, eu queria aproveitar aqui e deixar essa pergunta no ar, porque a gente vai ter que fazer um breve intervalo agora, e no próximo bloco, então, a gente segue a partir exatamente dessa discussão, né? Será que realmente é importante para o sistema de governo brasileiro e para a democracia a redução dos partidos políticos? Bom, então a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes para falar sobre essas propostas de mudança no sistema partidário brasileiro. Aguarde. O Reflexões está de volta. Hoje o nosso debate é sobre a reforma do sistema partidário. E nós, então, falávamos sobre a necessidade da democracia ter menos partidos políticos ou não, né? Então, Luciana. Eu ia responder a sua pergunta com uma outra pergunta, que a Gisele nos indagava aqui sobre a quantidade de partidos políticos existentes no parlamento, com base, considerando essa cláusula de desempenho trazida pela nova emenda constitucional. E eu lhe pergunto, nós temos hoje 27 partidos políticos, passaremos a ter 17, com representação no Congresso, no Parlamento. Eu devolvo essa pergunta para a reflexão de todos que estão nos assistindo. Pensemos aqui 17 partidos que tenham 17 ideologias distintas, que defendam 17 diferentes formas, projetos políticos, projetos de representação. Não existe. Lamentavelmente, não existe. Por isso, a necessidade e a importância de nós realmente diminuirmos, não o número de partidos políticos, porque o número de partidos políticos, este não é o problema. Veja que em democracias mais consolidadas, nos Estados Unidos, por exemplo, há mais de 100 partidos políticos. Na Argentina, para falarmos agora de um país que teve eleições recentes, tem mais de 700 partidos políticos. Então, o problema não é a quantidade de partidos, mas sim os partidos que, de fato, possuem assento no parlamento. E como que esses partidos têm acesso a recursos públicos? Não é natural imaginarmos que todo e qualquer partido político tem acesso a recursos públicos. Por isso a importância dessa cláusula, e aqui é importante até o nome, cláusula de desempenho, não barreira. Não estamos querendo embarreirar a representação de quem quer que seja, mas sim aferir o desempenho que cada um desses partidos teve nas urnas, ou seja, qual foi a confiança depositada pela população brasileira em cada uma dessas legendas, para que elas possam ter um recurso público para se fazer representar e para implementar essa confiança depositada pelos eleitores. Essa questão da propaganda partidária acabou, não há mais que se falar em propaganda partidária? Na verdade, isso foi alterado não pela emenda constitucional, mas pela criação, como o Congresso. A gente teve aí uma série de desdobramentos, voltando, né? O Supremo decidiu pela inconstitucionalidade, por exemplo, da doação de pessoa jurídica, e a gente teve uma série de desdobramentos a partir disso. Então, a gente teve, então, um aumento do fundo partidário, que praticamente foi dobrado, isso, né, em 2016. E, enfim, uma outra resposta que veio agora foi a criação do fundo eleitoral para financiamento das campanhas eleitorais.
E aí esse fundo eleitoral, ele previu aí duas fontes, basicamente. Na verdade, a questão das emendas parlamentares, então 30% das emendas parlamentares, ficaria esse recurso destinado, então, agora para o fundo eleitoral, e também o valor da isenção fiscal que se aplicava, no caso, para a propaganda partidária. Então, como esse recurso público, né, de isenção fiscal passou a ser utilizado para o fundo eleitoral, então não se tem mais a propaganda partidária. E essa isenção fiscal, é bom lembrar, né, para quem está, só para fins de esclarecer, né, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que é a isenção que o Estado concedia às rádios e TVs, as emissoras, para que elas veiculassem as propagandas partidárias, exatamente. Né? E depois as então, a gente campanhas. continua tendo a propaganda eleitoral, que é exibida apenas durante a campanha eleitoral. A propaganda partidária não mais existe. Eu estou convencida que, de fato, foi um ganho essa alteração, porque ela não atingia a sua real finalidade. Era um gasto realmente inócuo. E, portanto, agora haverá uma realocação deste dinheiro. Além do problema da obrigatoriedade, né? Você impor a todos que ouvissem naquela faixa de horário, né, a propaganda de determinados partidos. Né? Exato. Isso um problema... E um outro problema grande, no começo deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral julgou inúmeras representações propostas pelo Ministério Público que estavam questionando justamente a legitimidade dessas propagandas, porque os partidos não estavam atendendo à determinação legal de reservar pelo menos 10% do seu tempo para o incentivo à participação feminina na política. Foram inúmeros os partidos, bem interessante para a gente poder discutir, né? Foram inúmeros os partidos que tiveram as representações julgadas procedentes e, portanto, tiveram o seu programa partidário suspenso no semestre seguinte, mas agora, como não haverá mais programa partidário... Tem até uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo, né, Gabriela? Na verdade, há uma ação direta de inconstitucionalidade que trata do percentual que deve ser destinado às mulheres, seja no tempo da propaganda eleitoral, seja no financiamento das campanhas eleitorais. Porque a gente teve uma reforma em 2015 que trouxe uma série de incentivos à participação feminina na política. Um deles foi justamente a possibilidade de que o percentual mínimo do fundo que é destinado às mulheres, que é de 5%, pudesse ser utilizado nas campanhas eleitorais, porque não havia uma previsão expressa sobre isso, mas estabeleceu também um percentual máximo de 15%, ou seja, deu com uma mão e tirou com a outra, e, na verdade, estabeleceu um percentual máximo de 15%, quando o percentual mínimo de candidaturas femininas tem que ser de 30%. Então, não faz o menor sentido. E aí foi, então, protocolada essa DIN, que está aqui tramitando no Supremo, sob a relatoria do ministro Fachin, e que trata dessa necessidade de uma interpretação sistêmica, seja da distribuição do tempo de propaganda eleitoral, seja da distribuição do tempo dos recursos de campanha e do fundo partidário. Porque é apenas possibilitando, né, que as mulheres tenham um mínimo de recursos para que suas campanhas sejam minimamente estruturadas, é que elas vão ter a possibilidade de chegar lá. Porque não adianta que se garanta um percentual mínimo de candidaturas se essas candidaturas não são viáveis financeiramente, economicamente e com tempo de televisão para poder mostrar justamente quais são as plataformas que se colocam. E essas mulheres chegam até a comissão executiva? Rarissimamente. Há um estudo que demonstra que, por exemplo, dos partidos políticos hoje existentes, os 35, apenas 10% possuem representantes mulheres nos seus diretórios. E mais algum aspecto da democracia interna que a emenda poderia ter tratado? Bem, uma questão que eu acho fundamental, que não está tramitando, não por emenda constitucional, mas como projeto de lei complementar no Senado, é a questão da competência para análise dessas discussões e demandas intrapartidárias. Então, como é que funciona hoje? Hoje, a competência para julgar questões intrapartidárias é, via de regra, da Justiça Comum, e só no momento mais próximo da eleição, quando tem repercussão no processo eleitoral, é que a Justiça Eleitoral reconhece que tem competência para atuar. A gente teve já, a partir de uma interpretação do ministro, sob a relatoria do ministro Fux, mas que foi já encampada pelo TSE, uma interpretação mais ampla no sentido de que processo eleitoral, influência no processo eleitoral, tem que ser entendido a partir do artigo 16 da Constituição como um ano antes da eleição. Então, tudo que acontecesse a partir de agora, né, quando se já está dentro de um ano da eleição, você poderia já estar levando isso para a Justiça Eleitoral. No entanto, a gente percebe que o TSE, a Justiça Eleitoral, tem competência para analisar as contas do partido, para fazer todo o registro cartorário dos filiados, enfim, absolutamente toda a parte
administrativa do partido é cuidada pela Justiça Eleitoral e, no entanto, as demandas intrapartidárias, que são justamente essas questões, a eleição foi válida, aquela convenção foi válida, é possível ou não é possível prorrogar aquela comissão provisória? Então, e o que acontece hoje? Hoje a Justiça Eleitoral não analisa, a não ser que tenha influência no processo eleitoral. E esses temas vão para onde, então? Para a Justiça Comum. E que analisa... Mas isso é um problema de uma falsa percepção de que seriam questões não relacionadas com o processo eleitoral. Nas últimas eleições de 2016, nós tivemos uma discussão interessantíssima no TSE, justamente relacionada a essa questão das comissões provisórias. Porque a comissão provisória, o que acontece? O presidente do partido, nós estamos falando de uma comissão provisória municipal, que permite que o presidente do partido, diretório nacional, faça uma intervenção e destitua aquela comissão provisória e nomeie uma outra. E detalhe, e o que ocorre? Sem ampla defesa e contraditório. Exato, então essa é a grande discussão. E isso vai ser julgado por um juiz comum, ao passo que quem possui uma ampla visão dessa questão, das consequências práticas do processo eleitoral, é a Justiça Eleitoral. Tem muitas peculiaridades, realmente, né? É um sistema que passou por diversas reformas. Para quem não lida com o direito eleitoral, tem até dificuldade de entender exatamente o que vale e o que não vale mais, porque nós temos diversos... Exatamente. E quem não lida com o direito eleitoral pode ter essa falsa sensação de que é uma questão menor, que é uma questão que poderia ser julgada pela Justiça Comum, no sentido de que ela não afeta a democracia, não afeta, é um problema interno, partidário, que pode ser resolvido, digamos, de uma maneira técnica. Quando tudo isso a gente está vendo impacta diretamente a representatividade. Diretamente. Esse caso foi um caso do estado de Minas Gerais, a que eu me referia nas eleições. A discussão chegou ao Tribunal Superior Eleitoral na véspera da eleição. O município chegou a ter 2 candidatos do mesmo partido concorrendo. Em determinado momento, um estava com uma liminar, então ele era o candidato do partido. Num programa de programa partidário seguinte, era o outro candidato. O município estava absolutamente confuso, porque ele não sabia qual era o candidato daquele partido. E essa discussão essa demanda foi resolvida, imagine, numa sexta-feira, na véspera da eleição. E é sempre, toda eleição a gente tem muito esse tipo de questão. Porque o que acontece? Os partidos, via de regra, utilizam muito o fato das comissões provisórias poderem se perpetuar como uma moeda de troca. Então, toda essa discussão sobre quem será ou não candidato passa muito sobre a composição das comissões provisórias. Então, é muito comum que a destituição aconteça nas vésperas da convenção. E, via de regra, essas intervenções, essas destituições são feitas sem ampla defesa e sem contraditório. Que aí eu volto, né? Os partidos, eles precisam, de fato, se submeter à ordem constitucional. Então, ainda que os estatutos não prevejam especificamente, por exemplo, um rito específico de ampla defesa, num caso como esse, é óbvio que, a partir do momento em que eles estão inseridos num sistema democrático, que eles tenham que submeter a isso. É um organismo intermediário essencial. E representação do poder, não é? Então não há como, não é, deixar de aplicar esses princípios basilares são civilizatórios, quer dizer, direito de defesa. Claro, não se pode imaginar que a autonomia partidária signifique uma soberania absoluta e a permitir uma inobservância da Carta Constitucional. E aí eu jogo uma bola super delicada, que é a questão do uso do fundo partidário. Porque, na verdade, a gente tem também a autonomia para a utilização dos recursos do fundo partidário, mas eu volto a dizer, os partidos submetem à Constituição. E aí você tem princípios constitucionais que regem a utilização da verba pública. Então, ainda que haja autonomia, essa autonomia tem que ser com responsabilidade. Então, na verdade, a gente tem hoje uma dificuldade porque os parâmetros normativos do uso do fundo, eles são limitados, até porque você tem autonomia. Então, o TSE, obviamente, por meio de resolução, já regulamentou muitas coisas, até para facilitar o exame das contas pelo TSE, mas você tem uma grande dificuldade hoje, seja de falta de estrutura para analisar um montante muito alto de recursos, porque o fundo, a gente foi duplicado e agora a gente vai ter o fundo eleitoral, e você não tem parâmetros específicos, por exemplo, uma definição sobre a possibilidade ou não, se você tem a necessidade ou não, por exemplo, de fazer orçamentos e utilizar e selecionar o de menor valor, e aí você fica com uma grande dificuldade, seja às vezes até do próprio partido de ter um parâmetro, seja da própria Justiça Eleitoral e da assessoria técnica de analisar isso. Então, às vezes, a assessoria técnica, por exemplo, faz glosas
que podem ser consideradas válidas ou inválidas a partir do parâmetro que se estabelecer de análise daquele caso concreto. Então, assim, é difícil porque, assim, Claro. você não tem parâmetro. As zonas cinzentas também. Exatamente, né? exatamente. Bom, queria agradecer a presença mais uma vez das nossas convidadas, nosso programa chegou ao fim, né? Agradeço especialmente também a presença da consultora da TV Justiça, Gisele Reis, e agradeço a vocês que assistiram o programa até agora e nos prestigiaram com a sua companhia. O Reflexões fica disponível no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, e aguardo vocês até o próximo programa.